Jesus Cristo, o segundo Adão. Amados, hoje nós iremos, através do Espírito Santo de Deus, aprendermos algo maravilhoso das Escrituras, da Palavra do Senhor, onde é mostrado para nós que Jesus Cristo realmente, Ele veio à Terra para nos salvar, nos libertar e quebrar todos os arguilhões do inferno contra a minha vida e sua vida. Mas muitas pessoas, infelizmente, nem sabem o que significa o segundo Adão, nem sabem que Jesus Cristo é chamado de segundo Adão e o porquê das maravilhas que ocorrem para nós. Repito o que Deus está falando, as maravilhas que ocorrem para as nossas vidas por Jesus Cristo ser o segundo Adão. Você vai entender que realmente Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. E para você compreender melhor, o Espírito Santo quer trazer para você, para que você entenda lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. E no versículo 15, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amados, Deus só quer o excelente para mim e para vocês. Hoje em dia nós vivemos ouvindo quem busca Deus, quem quer seguir os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Você vive ouvindo que Deus quer o melhor para nós, e essa é a verdade. Que Deus nos ama, essa é a verdade. Que Deus quer nos dar uma vida eterna, essa é a pura verdade. Deus não era diferente lá no jardim do Éden. Deus, Ele criou o homem à sua semelhança e colocou ele num lugar abençoadíssimo, num local aonde que ele só deveria tomar conta, guardar, como um lavrador, estar ali trabalhando no jardim, fazendo aquilo de melhor, porque quando você tem uma casa, você tem um lar, você cuida da sua casa, você cuida do seu lar, e ali guardar aquele local. Você tem a sua casa, você guarda a sua casa, você trata bem da sua casa, porque aonde você mora, você deixa ela limpa. E o Senhor, por outro lado, fazia o excepcional para Adão. O clima era ótimo. A palavra fala que toda a tarde Deus ia até o jardim para conversar com Adão, estar falando com ele, estar amando a ele, e Adão também amando ao Senhor. E Deus queria dar uma vida eterna para Adão. Deus queria que realmente Adão fosse feliz eternamente. Se Adão não tivesse errado, com certeza Adão estaria até hoje aqui na terra, vivendo do bom e do melhor. E amados, eu sei que realmente muitos não querem encarar essa verdade, mas
eu e você, se ficarmos na presença do Senhor, essa é a pura verdade, Deus vai nos dar do bom e do melhor. Ele vai nos dar. Bispo Moacir, mas se eu não trabalhar, se eu não for com o meu braço forte, se eu não me mexer, Deus não vai me dar nada. É errado esse seu pensamento, meu irmão, minha irmã. Errado você vai entender naquilo que Deus quer colocar agora para você. Deus é Ele que nos dá tudo em nossas vidas. É Ele que nos dá o nosso trabalho, é Ele que nos dá o nosso emprego, é Ele que nos dá o nosso alimento, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá, meu irmão, minha irmã, proteção. Deus nos dá tudo para mim, para vocês. Obviamente, a palavra aqui é clara. Deus não deu um jardim do Éden, do bom e do melhor, comida de graça, um clima maravilhoso, uma temperatura gostosa, não era uma temperatura, 50 graus de calor, agora 0 grau, não, era uma temperatura gostosa, um ambiente gostoso para ele viver. Mas a palavra fala que ele tinha, que lavrar e o guardar. Ele tinha que trabalhar, é óbvio, ele tem que trabalhar no jardim. Vai ficar uma pessoa inútil? Não vai ficar uma pessoa inútil. Adão, eu te coloquei aqui no jardim do Éden, você tem de tudo, do bom e do melhor, para você viver eternamente. A única coisa que você não vai fazer é comer dessa árvore da ciência, do bem e do mal, não coma dela. Porque se você comer dela, certamente morrerás. Um dia você vai morrer. Vai ser seu fim. Então você está entendendo? Quando Deus falou que, colocamos nesse entendimento. Mas se eu não trabalhar, eu não vou... Deus não vai me dar o sustento. Então por isso que Deus está colocando aqui para você. Tem que trabalhar sim, mas quem te dá o sustento é Deus. Porque se Deus não te guardar, não te proteger, quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm realmente, amados, passado por grandes necessidades, mas nós temos visto quem está na presença do Senhor, o Senhor tem guardado, o Senhor tem prosperado, o Senhor tem abençoado. A palavra fala que no mundo tereis aflições, Jesus deixou isso claro para nós. Teremos aflições, com Jesus ou sem Jesus, mas com Jesus a gente passa numa boa. Com Jesus nós vamos ver a vitória no final, e sem Jesus, amados, as pessoas não têm como ser vitoriosas. E a palavra aqui, você tem que ser claro, Deus quis dar do bom e do melhor a Adão, o excelente, o excepcional. Mas, amados, a palavra fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a palavra, ela nos mostra, amados, que o diabo, chamado Lúcifer, lá no céu, ele era o regente, o maestro, que cuidava dos louvores de Deus, era um anjo de muita luz, era um anjo que estava próximo a Deus, mas ele quis ser Deus. O diabo queria ser Deus, queria o trono de Deus, ele fez uma rebelião contra Deus, e Deus o derrotou e expulsou ele do céu com 1/3 dos anjos do céu, porque o diabo, Lúcifer conseguiu mudar a mente de 1/3 dos anjos do céu, colocou 1/3 dos anjos do céu contra Deus. E Deus expulsou Lúcifer e todos os anjos rebeldes do céu e enviou-os para a terra. Então o diabo estava aqui porque Deus expulsou eles aqui para a terra. Então, a partir de quando Deus expulsa eles para a terra se torna o lar deles. Então, amados, Deus avisa, olha, essa
árvore é do bem e do mal. Não coma dela, porque senão você vai conhecer o pecado. Deus não quer, amados, que nós conhecemos o pecado, que nós andemos no pecado de maneira alguma. Deus quer nos dar do bom e do melhor, o excelente. Óbvio, nós temos que ir trabalhar, conquistar as coisas, mas com Deus. Deus, Ele quer estar presente como Ele estava ali no Jardim do Éden com Adão. Deus quer estar presente comigo, com vocês, todos os dias de nossas vidas, como estava com Adão. Deus quer vir nos trazer o melhor, quer nos trazer o excelente, o excepcional também para a nossa vida, como Ele fez com Adão, mas só agora num momento diferente, porque o pecado está aqui em nossas vidas, está aqui na terra, presente aqui, amados. Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo, e Jesus Cristo trouxe a graça e a vida ao mundo. Então nós temos que entender isso. Eu quero fazer a leitura para vocês desde o começo aqui, lá em Gênesis, para que você possa compreender. A palavra fala que Deus criou uma adjutora, uma mulher, para viver realmente com Adão. E a palavra fala que ali não se fala em tempos de anos, mas que eles estavam vivendo felizes, Adão e Eva, no Jardim do Éden, estavam ali contentes, mas a palavra fala que o diabo veio a tentar a Eva. E a palavra fala que a serpente vou até corrigir, não ordena, mas insinua para Eva dessa seguinte maneira, e lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 4, então a serpente, que representa o diabo, disse à mulher: certamente se comeres dessa fruta, não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Naquele momento, a mulher queria o quê? Ser igual a Deus. E é isso que a humanidade sempre quer, ser igual a Deus, ou ser mais do que a Deus. Mas isso nós nunca poderemos ser, amados. Nunca seremos igual e nem maior que Deus de maneira alguma. Ninguém vai ser isso. Isso é uma coisa impossível, nunca acontecerá, porque Deus é soberano. Deus, Ele se autocriou, amados. Então nós temos que ver aqui que Deus não queria que Adão e Eva conhecessem o mal de maneira alguma. E aí, amados, numa das tardes onde Deus vinha passear no jardim, chamou Adão, e Adão se escondeu com Eva. Por quê? Porque eles estavam nus. Mas eles já viviam nus, mas eles não conheciam o pecado, não conheciam o mal. E a partir dali, Deus chega para eles e fala: por que vocês estão escondidos? E aí eles falam: porque estamos nus. E Deus pergunta: e como você sabe que você está nu? Como você está conhecendo o pecado agora? Como você está conhecendo o mal? E ali, amados, a palavra diz que Adão fala: a mulher que tu me destes, ela me enganou. E a mulher diz: Senhor, a serpente me enganou. Mas a ordem, amados, estava sobre Adão. Se Adão não tivesse de maneira alguma ouvido a mulher, ouvido a Eva, e ele não comesse a fruta do pecado, do bem e do mal, eu tenho certeza que nada teria acontecido. Ele ainda continuaria no Jardim do Éden. Adão ainda continuaria, amados, porque a ordem foi dada a Adão. Olha, não coma, você, Adão, não coma, de maneira alguma. E Adão passa essa informação
para Eva, dessa árvore nós não podemos comer de maneira alguma. Então, podemos entender aqui que Adão, ele é o responsável, ele cometeu esse pecado. Por isso que Deus trouxe para você que Adão, ele trouxe o pecado e a morte ao mundo, foi por causa dele. Então, para que todo esse mal fosse quebrado nas nossas vidas, fosse tirado das nossas vidas, foi necessário vir o segundo Adão para nos salvar e nos libertar da morte, nos libertar do inferno, nos libertar da garra de Satanás. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha como Jesus é bom demais para nós. Como Jesus, ele nos ama, um amor que nós não conseguimos medir, um amor imensurável por todos nós. Então que eu e você possamos começar a alegrar os nossos corações, possamos cada vez mais, meu irmão, minha irmã, ter a certeza da vinda de Jesus Cristo para nos abençoar, para nos salvar. E eu quero fazer a leitura aqui para vocês, para que nós possamos entender claramente o porquê Jesus Cristo é o segundo Adão. E a palavra fala lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Vou fazer a leitura para vocês até o versículo 21, preste atenção que é muito importante. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então entenda que como por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo. Através da vida de Adão, o pecado ele veio para o mundo. E também a morte. A morte também veio para as nossas vidas, para todos os homens. Por isso que todos nós pecamos. Não há como nós não pecarmos, não há como nós falarmos que não somos pecadores, porque a humanidade toda, o pecado através da vida de Adão, veio para a vida de todo homem, e falo o homem no sentido da criatura. O pecado veio para todo homem, para toda mulher. No versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Arão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, amados, nós vemos aqui que a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No versículo 15, eu repeti para vocês o versículo 13 e 14. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, né? Então, nós vemos aqui que o dom gratuito, que é Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele veio, Jesus Cristo, o dom gratuito, o dom pela graça do Senhor, que ele é chamado, né, agora o segundo Adão. A graça de Deus superabundou sobre todos nós. No versículo 16, e não foi assim o dom como a ofensa, como o pecado, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade,
para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Enquanto o pecado veio para nos condenar, amados, a palavra está falando aqui que Jesus Cristo, ele veio, com o seu dom gratuito para nos livrar de todos os pecados, nos livrar, nos justificar perante a Deus. No versículo 17, porque se pela ofensa, pelo pecado de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, muito mais aqueles que recebem Jesus Cristo e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Através de Jesus, amados, seremos justificados. Somos justificados pelo nome de Jesus Cristo, por aceitarmos Ele como nosso único, exclusivo Salvador. No versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. A humanidade inteira foi feita pecadora. Assim, pela obediência de Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, muitos serão feitos salvos pelo nome de Jesus Cristo. No versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa se abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde havia pecado, no mundo inteiro, superabundou a graça, a salvação, Veio muito maior a salvação de Cristo em nossas vidas do que o pecado. A salvação é muito maior do que o pecado, amados. Entenda isso. No versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, o pecado, ele reina para levar as pessoas para a morte, uma morte eterna lá no inferno. E, continuando, também a graça reinou pela justiça para a vida eterna. Jesus, ele veio nos trazer a graça, Jesus veio nos trazer a salvação para uma vida eterna, através, repito, do nome santo de Jesus Cristo. Nós aceitarmos Ele como nosso único, exclusivo Salvador. Preste atenção, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Jesus Cristo, sendo o segundo Adão, é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi um homem natural. O segundo Adão é espiritual. O primeiro Adão foi formado na terra e por isso é terreno. O segundo Adão é do céu e por isso é celestial. O primeiro Adão foi desobediente a Deus. O segundo Adão foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Pela desobediência do primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores. Através de Adão, a humanidade toda se tornou pecadora. Pela obediência do segundo Adão, muitos se tornarão justos. A partir de agora, do segundo Adão, amados, quando nós aceitamos Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, como nosso único e exclusivo Salvador, nós nos tornamos justos. Bispo Moacir, e aqueles que não aceitam Jesus Cristo como o seu único e exclusivo Salvador? Esses continuarão, amados, se tornando condenados a uma morte eterna, estarão condenados a ir para o inferno. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, preste atenção, Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados,
cravou os nossos pecados naquele madeiro. Mesmo que nós pequemos hoje, amanhã e num futuro mais longínquo, os nossos pecados continuam cravados naquele madeiro. Jesus continua nos perdoando, mas quem não aceita Jesus, Jesus não tem como perdoar nossos pecados. Por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo e todos os homens se tornaram pecadores. Por meio do segundo Adão entrou a expiação do mundo e todos os homens que crerem se tornarão justificados e serão perdoados. Olha que coisa maravilhosa que Deus está falando para você, para mim. Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Pelo segundo Adão, a vida entrou no mundo e todos os que nele creram e creem já passaram da morte para a vida eterna. Olha, Jesus quer te dar a vida eterna, amados. O primeiro Adão fracassou na tentação e foi vencido pelo diabo. O segundo Adão triunfou na tentação e venceu o diabo. Está lá, né, amados? Em Mateus capítulo 4, no versículo 1 ao 11, onde Jesus, quando foi batizado nas águas e o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, o Espírito Santo levou Jesus até o deserto e ali Jesus ficou 40 dias, 40 noites de jejum para vencer o diabo. E Jesus venceu ali o diabo, amados. Já foi derrotado ali naquele momento. O primeiro Adão falhou logo na primeira tentação e se tornou o primeiro pecador. O segundo Adão foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. O diabo vivia também tentando Jesus, você acha que não? Mas Jesus venceu todos os pecados desse mundo. O primeiro Adão, após ter caído, se escondeu de Deus porque se convenceu que tinha pecado. O segundo Adão se apresentou publicamente e afirmou: quem me convence do pecado? Está lá em João capítulo 8, no versículo 46. Jesus é claro: quem me convence do pecado? Você quer me convencer que o pecado é bom? Você quer me convencer que eu tenho pecado? Eu não tenho pecado. Jesus mostrou que ele era o próprio Deus. Jesus não nasceu do pecado. Jesus foi trazido ao ventre de sua mãe, de Maria, foi trazido ali pelo Espírito Santo de Deus, foi gerado no ventre de Maria através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Então, amados, Jesus ele deixou claro: quem me convence do pecado? Eu não sou pecador. Você quer falar que eu tenho pecado? Eu não tenho, eu posso falar o que eu quiser, porque eu falo a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Jesus, deixou claro: eu falo a verdade e vocês não creem em mim, porque vocês sim têm o pecado. O primeiro Adão viveu 930 anos e morreu. O segundo Adão viveu 33 anos e morreu. Porém, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou para nunca mais morrer, amados. O primeiro Adão é criatura, o segundo Adão é o Criador. Jesus Cristo é o nosso Criador, está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, amados. O primeiro Adão voltou ao pó. Lembra que Deus criou Adão do pó? Está lá em Gênesis. Porque do pó foi tomado. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, voltou ao céu, porque de lá havia descido. O primeiro Adão foi formado da terra. O segundo Adão foi gerado do Pai. O primeiro Adão recebeu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rastejava sobre a terra e sobre o solo da terra. O segundo Adão, Jesus Cristo, recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão, Jesus Cristo, ofereceu o paraíso para o ladrão arrependido na cruz. Lembra quando aquele ladrão
disse: Senhor, salva a minha vida. Quando aquele ladrão estava sendo crucificado, um rejeitou Jesus e o outro aceitou. E Jesus falou: daqui a pouco você estará comigo no paraíso. Jesus deu o paraíso àquele homem. Ao primeiro Adão foi proibido se alimentar da árvore da vida, que se encontrava no paraíso. O segundo Adão prometeu alimentar o vencedor com a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7. Por causa do primeiro Adão, a terra se tornou maldita. Por causa do segundo Adão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Olha, amados, glória a Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda Deus está trazendo para mim e para vocês hoje aqui. Algo sensacional. Está lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá, amados, Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Por meio da ofensa do primeiro Adão veio o juízo sobre todos os homens. Por meio de um só ato de justiça do segundo Adão veio a graça sobre todos os homens. Amados, hoje Jesus ele troca. Nós damos o nosso pecado a Ele e Ele nos dá a sua graça. Nós somos salvos pela graça. Preste atenção, Jesus Cristo, o segundo Adão, veio restaurar todas as coisas que se perderam por causa do fracasso do primeiro Adão. Jesus Cristo é a última e exclusiva chance para o homem se redimir dos seus pecados. Fora de Jesus não há salvação para o homem. Ele é a mais perfeita raiz que brotou do tronco da humanidade para redimi-la. Aceite Jesus Cristo, amados, como seu único e exclusivo Salvador. E através dessa mensagem você viu e entendeu que não há outro Salvador para nós. Que Jesus se fez o segundo Adão para nos libertar do pecado, para nos libertar da morte, para nos dar uma vida eterna. Então repita comigo essas palavras e diga assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, você está abençoado. Receba essa palavra, receba, amados, e entenda que Jesus Cristo, Ele quebrou todas as cadeias, correntes, muralhas, todo o arguilhão do inferno, nos libertou de todo esse mal, porque Ele nos ama. Ele nos ama, amados, e Ele se faz presente em nossas vidas. Então, que você possa, a partir de agora, semear essa palavra, esse podcast para outras pessoas, para que elas também possam conhecer a verdadeira palavra de Deus, conhecer, amados, e não ser enganada mais pelo inimigo de maneira alguma, e seguir um caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. E peço a vocês que possam nos acompanhar também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que pregarmos a mensagem do Senhor, você seja avisado. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.